Na verdade, a grande maioria dos artistas angolanos sentem medo de falar sobre o governo ou sobre as medidas do governo. Na última semana, por intermédio de um decreto, o governo anunciou a subida do preço dos combustíveis. Isso significa, consequentemente, o aumento dos preços dos restantes bens e serviços, principalmente dos táxis, que são conhecidos também por candongueiros, e estes são o principal meio de transporte da população. O salário mínimo angolano atualmente são cerca de 70 mil kwanzas, cerca de 70 euros, mas eu conheço pessoalmente pessoas que ganham 40 mil kwanzas, aproximadamente 40 euros. As pessoas aceitam ganhar abaixo do mínimo porque não têm outra alternativa, existe muita falta de emprego. Então, essa subida no preço dos táxis desencadeou uma revolta muito grande entre os cidadãos, principalmente nas camadas mais baixas que sofrem diariamente para poder usar o transporte coletivo. Entre as classes mais altas, pouco se sentiu a revolta por este aumento e grande parte da população esperava uma reação também dos artistas e das figuras públicas, mas isso não aconteceu. O que acontece nos outros países é que a classe artística muitas vezes consegue ampliar a voz do povo falando das insatisfações da grande maioria da população, mas em Angola isso não acontece. Angola é um país onde instituições públicas e instituições privadas são muito controladas pelo partido que está no poder, que é o governo, e por vezes aquilo que se fala contra o governo pode representar uma demissão para o cidadão que trabalha numa empresa privada. Esse tipo de coisas é normalizado em Angola e a mentalidade da maioria das pessoas é: se tu queres ter oportunidades e crescer, não fala sobre o governo e nem fala sobre política, a não ser que tenhas o cartão do partido que está no poder. Inclusive, eu próprio, só por estar a gravar este vídeo, talvez eu esteja a fechar muitas portas para mim próprio, mas eu acho que é mais importante falar sobre este assunto do que deixar de falar por medo de que me fechem portas ou me neguem oportunidades. Os artistas angolanos não se manifestam politicamente, é muito raro. Os que manifestam alguma opinião política são aqueles que apoiam o governo ou são abertamente militantes do partido que governa. Os que não concordam com as medidas do governo raramente falam abertamente sobre isso. Na verdade, a grande maioria dos artistas angolanos sentem medo de falar sobre o governo ou sobre medidas do governo. Normalmente não se manifestam abertamente porque têm medo de perder oportunidades, de deixarem de ser chamados para a televisão, para as rádios, de deixar de participar nos maiores shows que acontecem pelo país. Este tipo de coisas acontecem em Angola, não podemos negar o óbvio. Eu não julgo porque muitos deles são pais de família e devem sustentar as suas famílias, mas também não julgo quando o povo tiver dinheiro no bolso e deixar de frequentar o show de certos artistas. São escolhas. Um dos maiores humoristas angolanos, que na minha opinião é o maior, já passou por isso. Ele fala abertamente sobre os problemas do nosso país e ele teve um show cancelado em Luanda. O proprietário do local onde ia acontecer o show cancelou à última da hora sem uma justificação plausível. Um show que estava marcado há meses. Nenhum artista é obrigado a manifestar-se politicamente, mas muitos artistas, em tom de arrogância, respondem aos seus fãs que eles não são ativistas e que o seu trabalho é apenas cantar e não falar sobre política. Eu acredito que seria mais honesto falar abertamente. Eu sou artista, dependo dos shows para alimentar a minha família, dependo da televisão para divulgar o meu trabalho. Vocês sabem o país que nós temos, então não posso emitir opinião sobre assuntos do governo. Acredito que seria mais honesto e esse posicionamento deixaria claro que o artista não está do lado do governo. Os artistas sem o povo não são ninguém. Quem consome é o povo. Se o artista não tiver consumidores para a sua arte, não tem como sobreviver. Ele vai ter que procurar uma outra carreira. E quando o povo não tem dinheiro suficiente, a primeira coisa que ele vai cortar gastos é com a arte para conseguir garantir o básico. Uma sociedade onde as pessoas têm emprego, educação, saúde e segurança é benéfica para todos, inclusive para os artistas que precisam que as pessoas tenham dinheiro para consumir a sua arte. Em Angola não foi sempre assim. Músicos, escritores sempre se manifestaram politicamente. Por exemplo, durante o período colonial, artistas como David Zé falavam nas suas músicas sobre os problemas diários vividos pelo povo, ajudavam o povo a engajar na luta pela independência, participavam inclusive das manifestações. Mas isso era uma outra era onde imperava a união entre o povo e os artistas por um bem maior, que era a independência. Eu acredito que para que o nosso país melhore, devemos falar abertamente sobre os problemas que nós temos. Se o objetivo é termos uma Angola melhor para todos, cada um deve fazer o seu papel. O governo
governo deve fazer o seu papel de governo, os partidos políticos devem fazer o seu papel de partidos políticos, as instituições devem fazer o seu papel de instituições e o povo deve fazer o seu papel de fiscalizador. Quando eu comecei a gravar vídeos, a minha mãe dizia para evitar falar sobre o governo, evitar falar sobre política. E eu entendo-a, ela tinha medo por mim, de me fecharem as portas, de me negarem oportunidades. Mas já estou nisso há 5 anos e pouca coisa mudou no nosso país. Algumas até pioraram e muito. Se quisermos melhorar, não tem como não falar. Eu sou imigrante atualmente, não pretendo ser imigrante para sempre, quero poder voltar para o meu país e poder dar o meu contributo como qualquer cidadão que ama o seu país. Eu quero ver esse país crescer e evoluir. Até acredito que existam pessoas no governo com o mesmo pensamento que eu, pessoas que amam o seu país e querem vê-lo crescer e desenvolver, mas deve ser uma minoria sem voz, pelo menos é o que se demonstra para quem vê de fora. Bom, por hoje é isso, espero que tenham gostado. É Tomo Dieto, fiquem bem e tchau.